Li, como que eu posso me tornar um propagandista? Qual que é o caminho? O que que eu tenho que fazer? Por que que parece ser tão difícil? Parece ser tão difícil. É porque quando você não conhece o passo a passo, quando você não conhece como as coisas funcionam, não conhece as engrenagens, realmente fica muito difícil de você ter que imaginar ou não saber muitas vezes nem sonhar onde você está errando. E é por isso que eu resolvi fazer essa live hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas antes de ontem e as perguntas choveram só sobre esse assunto, basicamente. Eu até perguntei se você fosse tomar um café comigo sobre o que você gostaria de falar. E esse foi assunto unânime. Então eu decidi abrir essa live. Vamos ao conteúdo que são os 7 passos para você se tornar propagandista. Qual que é a grande dificuldade das pessoas muitas vezes? Elas têm a impressão, primeiro que a gente já vem com as crenças, né? E ela já vem com aquelas crenças de que o mercado é fechado, que precisa de indicação, que precisa ter até certa idade, que precisa ser da área da saúde, que precisa ser ter experiência comercial. Inclusive chega aqui, né, o Otávio tá perguntando, para ser propagandista é necessário ter o curso de administração e afins? Não, qualquer graduação é aceita. Para você ser propagandista, você precisa de 2 pré-requisitos iniciais para participar dos processos seletivos, que são graduação em nível superior, bacharel, tecnólogo ou licenciatura em qualquer área. Eu tenho alunos teólogos, geólogo, arquivista, química ambiental, engenheiros, advogados, professores. Então, de todo tipo, são mais de 40 graduações diferentes que eu tenho alunos aprovados, né? São mais de 400 alunos aprovados e entre esses 400 são mais de 40 tipos de graduação, inclusive as tecnólogas. Então, não tem a necessidade de você ter uma formação específica, não. Basta que você tenha essa faculdade e tenha habilitação para dirigir carro, né? Porque você vai receber um carro para trabalhar, é uma ferramenta de trabalho e você precisa ter habilitação B válida, tá bom? E aí as pessoas têm essa impressão de que é muito difícil, que não dá, que é fechado. Olha como abriu com esses 2 pré-requisitos, né? E hoje em dia as vagas são publicadas com muita facilidade. A gente tem várias plataformas diferentes e é isso que muitas vezes as pessoas não sabem. Elas procuram em uma, 2, às vezes tem dificuldade de encontrar vagas na região em que elas estão. E a boa notícia é que tem vagas no Brasil inteiro. Laboratórios aí estão em expansão, né? A gente já falou bastante da expansão da AMS, do Axê, da Eurofarma, várias vagas na Supera. Hoje eu recebi solicitação de currículo para várias cidades, né? Salvador, Cascavel, Rio de Janeiro e Bauru, né? Então é bem espalhado, assim, que já são os processos para as pessoas começarem a trabalhar já em 2023. Então, o mercado é super aquecido, acontece vagas no Brasil inteiro, com bastante frequência, né? Todas as cidades maiores, seja capital ou seja regiões mais metropolitanas, tem vagas direto. E as pessoas têm dificuldade, né? E às vezes elas têm um currículo, elas consideram aquele currículo bom, mas na hora que você vai olhar o currículo, ele tá adequado para a função que a pessoa já atua. E não para a função que ela quer atuar, né? Eu vou explicar mais sobre isso. Então, são esses os momentos que as pessoas acabam batendo e ao passo que elas não sabem aonde elas estão errando, automaticamente elas vão achar que o problema tá na indústria, tá na forma de contratação, né? E tá tudo bem. O importante é que você tá aqui, tá aprendendo comigo agora, tá? O Cássio aqui tá falando que é vendedor externo. Excelente, Cássio. A sua experiência em vendas externas, em visitas externas, é muito compatível, né, com o dia a dia do propagandista. Então, você já tem algo que diferencia, que vai a seu favor, tá bom? Então, o primeiro passo que você precisa para buscar a sua colocação é conhecer o mercado. Porque como eu acabei de falar aqui em relação ao processo da Libs, se você não conhece o mercado, como que você pode querer mudar, fazer uma transição de carreira sabendo, ok, o propagandista ganha bem, ganha muito bem, tem salários muito acima da média nacional brasileira, tem benefícios incríveis, né? Então ganha-se muito bem, mas você precisa ter afinidade com o trabalho, não é só sobre salário, né? Inclusive o salário deve ser uma das últimas coisas que você deve considerar, porque você precisa se apaixonar pela profissão antes e saber que o mercado farmacêutico é um mercado que cresce até mesmo na crise, é um mercado estável, que tem projeção de crescimento, faz
16 anos que eu acompanho o mercado farmacêutico trabalhando como propagandista, trabalhando como gerente de treinamento e agora treinando pessoas para o mercado. E nesse tempo todo eu nunca vi o crescimento da indústria ser menor do que 10%. Sempre cresceu acima de 2 dígitos, assim, independente da situação econômica do país, independente do governo que está atuando. Por quê? Porque existe uma base muito sólida e existe planejamento de longo prazo. Então, por mais que tenha vindo aí a pandemia, o mercado cresceu de 20 para 21, 11%, e de 2021 para 2022 ele cresceu 14,21%. Foram centenas de novas vagas. Se pudesse, eu não arrisco dizer que não foram milhares de novas vagas criadas na pandemia, tá? Só de aprovações aí dos nossos alunos da pandemia para cá são mais de 400, são muitas oportunidades. A gente tá passando por expansões agora e o mercado é assim, né? 2022 foi um ano de adaptação, saindo de pandemia, entendendo o novo cenário, agora com a nova direção do país, com a Copa do Mundo. Então foi um ano mais desafiador, digamos assim, em termos de expansão. O que quer dizer isso? Se não teve tanta expansão quanto teve dentro da pandemia esse ano, tem grandes indícios de que esse crescimento ficou represado e vai acontecer quando? 2023. Então você precisa estar preparado, entrar em 2023 preparado. Então o primeiro passo é você conhecer o mercado, né? Saber, eu acabei de falar aqui, o faturamento, né? O crescimento de 14,21%, o faturamento de 2021 foi de mais de 86 bilhões, é o sexto maior mercado mundial, né? De todos os países do mundo, o Brasil é o sexto maior mercado. Então é importante que você tenha noção disso, até porque sabendo disso te dá muito mais vontade de estar aqui. Enquanto na pandemia tinha mercados, setores e setores caindo drasticamente, demitindo em massa, a indústria estava contratando. Eu acompanhei isso, eu vi. E aí, uma vez que você entende o mercado, sabe aonde você está entrando, consegue ter parâmetros em relação ao seu mercado, sabe que o mercado da propaganda médica traz plano de carreira bem estruturado, bem desenhado, você tem realmente chances de crescer, né? Como vai entrar como propagandista júnior, vai pleno, vai sênior, vai para gestão, né? Na linha de demanda, o propagandista trabalha na linha de demanda dentro do laboratório, mas aí tem a linha comercial que você pode seguir também, tem a linha mais de trade, merchandising, tem as partes mais científicas, né? Tem o marketing, tem o treinamento, que foi para onde eu fui, tem as linhas especiais, tem as linhas hospitalares. Então, assim, possibilidade de crescimento tem muita. O bom profissional, ele é reconhecido e traz uma forte tendência de crescimento na carreira se você chegar querendo aprendendo a trabalhar, dando resultado, isso faz todo sentido. E o segundo passo que a gente que é importante você conhecer até para poder desempenhar nas dinâmicas e nas entrevistas, é o dia a dia do propagandista. Por que você precisa saber qual que é o dia a dia? Porque é fundamental que você se identifique com essa rotina, que na verdade não tem rotina. A rotina é não ter rotina. Se identifique com essa dinâmica, se identifique com a forma de trabalho, se identifique com os desafios também, né? Deixa eu colocar aqui uma corzinha, que eu gosto mais do amarelinho. Não, esse aqui tá melhor. Então você precisa se identificar com o que é o dia a dia do trabalho. O fato de você precisar fazer planejamento, vai fazer relacionamento, vai conhecer pessoas novas todos os dias, vai encontrar desafios novos todos os dias, vai precisar se reinventar, se reprogramar todos os dias. Então você precisa entender que não é só chegar aleatoriamente nos médicos, existe um planejamento, existe um momento em que você vai decidir qual é o primeiro médico que você vai visitar, né? Você vai ter um roteiro para seguir, e aí você chega lá no médico, ele não atende, está viajando, atrasou, o que você vai fazer, né? Então você precisa ter um roteiro bem planejado. Você precisa, é bem isso, né? Não tem rotina. Você precisa saber que em alguns momentos a coisa vai ficar difícil, né? Às vezes você programou um dia inteiro, precisa
né, visitar aquele médico que ele é super importante e tal. Aí a programação dá uma atrapalhada, aí você chega lá no médico no horário, consegue chegar no horário, mas daí o doutor não pode falar, você precisa reagendar. Então, assim, é uma flutuação, né, de sentimentos que aos poucos você vai aprendendo a lidar e aquilo já não te afeta mais. Ah, o doutor não vai poder falar, tá bom, quando que eu posso voltar? Né? Então você vai lidando com essas situações, a gente desenvolve tanto habilidades, competências, né, no trabalho que chega a ser bonito de ver. Primeiro passo é conhecer bem o mercado, segundo passo é conhecer o dia a dia do propagandista. O terceiro passo, uma vez que você identificou o mercado como uma oportunidade, você viu que o dia a dia é compatível com você, né? Ah, gostei, é isso que eu quero, eu achei super legal, é isso que eu quero. Beleza. Agora, onde estão as vagas? Quem aqui é do time que procura no vagas.com e no LinkedIn e aí quando não acha que não tem, né? Acontece muito, quero muito uma oportunidade para ingressar. Keila, está no lugar certo, tá bom, meu anjo? Sou enfermeira e já fui vendedora, minha dificuldade é fazer um bom currículo. Marisol, excelente, vendedora e enfermeira, você tem comercial e técnico. Então você tem um perfil poderoso. Está com dificuldade de fazer currículo? Conversa com a gente que a gente consegue te ajudar aí através de alguns produtos que a gente tem. Não só o curso Como se tornar propagandista, que é o completão, que tem formação e processo seletivo, né? E toda a formação do trabalho, como vários outros produtos que podem te ajudar aí com o currículo. Mas o ideal é que o currículo é só uma das etapas, né? É só um passinho e é importante que você conheça todos, né? Porque uma vez que você entrar no processo seletivo, você vai ter vários outros desafios até conseguir o sim. E a hora que você conseguir o sim, tem vários outros desafios também para você se manter na profissão. Então, fica a dica aí, tá bom? Bom, vamos para o passo 3, aonde estão as vagas, né? A gente tem hoje 8 plataformas diferentes de vagas e muitas delas pouco conhecidas, né? E muitas delas específicas para a área da saúde. E o que as pessoas não sabem, que muitas vezes as vagas são colocadas lá e nem sempre elas estão no vagas.com ou no LinkedIn. Então você precisa conhecer essas 8 plataformas, que são o LinkedIn, que é a principal, o vagas.com, que tem muita coisa lá. Aí a gente tem o Dica Job, que é essa específica da área da saúde. Temos a TAC, Gup e Kenobi, que a Kenobi foi comprada pela Gup agora, mas ainda está trabalhando, né, em sistemas diferentes. E Glassdoor e Indeed, né? São essas 8 plataformas. E quem é meu aluno tem uma 9ª plataforma, que é o Rap2Go, que criada e desenvolvida por mim, pelo Receita. Na verdade, eu contratei alguém para desenvolver essa plataforma, né? Mas ela é nossa, né, do Receita. E lá todos os meus alunos do curso Como se tornar propagandista, que são certificados, né, que entregaram todos os projetos e assistiram todas as aulas, tem um currículo lá. E aí os gestores que acessam com login e senha. Então lá dentro, além dele poder escolher pela região que ele tem a vaga, ele vai poder ver o seu currículo, o seu vídeo currículo, os seus projetos do curso. Ou seja, ele vai conseguir te conhecer muito mais do que outros candidatos que vão vir por outras vias. Então você chega no processo seletivo com ele já te conhecendo melhor, já tendo uma noção maior do seu desempenho. E aí fica muito mais fácil, né, de performar na entrevista, ele já conhecendo bem mais de você, tá? Então as chances aí aumentam bastante. Então, tendo aí onde estão as vagas, essas 8 plataformas, mais o Rap2Go. E lembrando que você sempre também pode buscar as vagas direto nos sites dos laboratórios. São 135 laboratórios diferentes e todos eles têm sites e publicam as vagas lá. Os meus alunos lá do curso Como se tornar propagandista, no módulo 1, eu já libero uma lista desses 135 laboratórios para que eles busquem lá no LinkedIn, já busquem no site, já vão olhando tudo, varrendo tudo. E aí a gente tem o passo 4, que é o currículo. O currículo vai ser a primeira coisa que você vai apresentar, né? Primeiro vai ter o cadastro nas plataformas, que você precisa fazer bem feitinho e tal, e o recrutador vai olhar o seu cadastro e vai olhar o seu currículo. Nessa hora, o seu currículo ele precisa estar objetivo, acima de tudo, você tem que saber exatamente o que você precisa colocar lá. Porque tem gente que enche de informação que não tem necessidade. Primeira dica que eu vou te dar de currículo: você não vai elaborar o seu currículo
como se você fosse mandar para uma vaga do que você já atua. Por exemplo, a Marisol falou que ela é enfermeira. Ela não vai elaborar um currículo com todo o foco, contando o quanto que ela é uma excelente enfermeira. Porque não é essa vaga. Ela tem que adaptar a linguagem para mostrar o que ela faz como enfermeira que faz sentido e que agrega competências para uma futura propagandista. Esse posicionamento é extremamente importante. Você tem esse posicionamento, você escreve como se fosse para um propagandista, para uma vaga de propagandista, ou você escreve o seu currículo demonstrando e exaltando as suas qualidades, competências, como o profissional que você é hoje. Outra coisa, você tem os seus resultados? Você tem noção de quais são as palavras-chave importantes para que o seu currículo seja entendido e visualizado pela inteligência artificial das plataformas? Você vê como não é o mercado, mas é o seu posicionamento que está errado? E que bom, né? Graças a Deus, porque se não é o mercado, como que você muda o mercado inteiro? Não muda. Agora, o seu próprio posicionamento, seu ajuste de currículo é coisa fácil de fazer. Quando você sabe o que você tem que fazer, é coisa rápida de resolver. Isso não é maravilhoso? Então, você sabendo como se posicionar, lembra, seu currículo precisa ser objetivo, persuasivo, tem que mostrar suas competências e mostrar que você está pronto para ser propagandista, e vendedor, mostrar que você sabe dar resultado, que você tem competências, que você tem atitudes que dão resultado. Aí a gente vem para o quinto passo, LinkedIn. E aí eu quero saber, dessas pessoas que têm LinkedIn, o seu currículo está campeão? Você faz interações de qualidade lá? Você otimiza o algoritmo? Você gera conteúdo? Olha o caminho. Entendeu que o mercado é importante, é relevante. Entendeu que o dia a dia faz sentido para você. Aí descobriu onde estão as vagas. Aí você fez um currículo objetivo, persuasivo, vendedor e se candidatou para essas vagas. Aí lá no LinkedIn você interagiu, buscou, fez relacionamento, fez networking e aí você foi chamado para o processo. Aí você chegou no processo. Primeira etapa do processo, entrou, né? O LinkedIn e o currículo, eles são portas para o processo seletivo. Então você conseguiu lá destravar as portas do processo, entrou no processo. A primeira coisa que você vai dar de frente no processo seletivo, muitas vezes, e está sendo cada vez mais comum, é o vídeo. Um vídeo currículo, um vídeo de algum aspecto da profissão, uma dinâmica com vídeo. E aí eu quero te perguntar, você fica à vontade nos vídeos? Tem facilidade para gravar, para falar? Sabe como fazer um vídeo profissional? E aí você se depara, não se prepara, não tem uma noção do que você tem que fazer, de como gerar um vídeo de qualidade, do que falar, de como se posicionar. E aí você grava um vídeo bem mais ou menos, uma qualidade bem mais ou menos, com um conteúdo bem mais ou menos, e aí fica... Fez, entrou no processo seletivo e morreu na praia porque não passou do primeiro obstáculo, que é o vídeo. Então, quando você sabe o que fazer, sabe o passo a passo, assim, tipo, eu recebi a solicitação do currículo, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Entender o que está sendo pedido. Entendi o que está sendo pedido, vou criar um roteiro. Criou o roteiro, treina. Treina. Fala para outras pessoas, fala para outra pessoa. A hora que você estiver pronto, faz todo o cenário, todo o setup, com o cenário de fundo, com iluminação, com tripé, com a posição certa do celular, com áudio, todos os aspectos técnicos. Você precisa conhecer também para o seu vídeo ficar profissional, gostoso de assistir, porque não adianta você faz um vídeo que não te escutam bem, não te veem bem, a posição da câmera tá errada, né? Ou tá muito para baixo, assim, você vai gravar, fica assim, ó. É a coisa mais esquisita, né? Primeiro que tem que ser assim, o vídeo currículo tem que ser no horizontal. E aí tem gente que coloca aqui embaixo, e olha a sombra que faz, né? Não cria conexão. Ou tem gente que coloca muito em cima, né? Então fica esquisito. Isso tem que ter todo o enquadramento. É uma série de técnicas e dicas que você precisa seguir
com bastante atenção para se destacar, porque vai ter um monte de vídeo currículo ruim. O seu que vai ser bom, olha essa pessoa. Olha essa pessoa. Então, você viu como com detalhezinhos em cada fase vão fazer com que você se diferencie muito da grande maioria que não tem essas informações? Porque gente querendo tem demais. Agora, gente querendo fazer direito são poucos. E gente se comprometendo com esse processo são menos ainda. E aí, fica fácil. Fica fácil, porque chega a 200 currículos. Desses 200, 20 pessoas sabem o que estão fazendo ali. E dessas 20 pessoas, 2 ou 3 estão realmente comprometidas com cada etapa, com cada fase, buscaram conhecimento, buscaram informação, tem alguém apoiando ali, passo a passo. Aí você não tem 200 concorrentes, você tem 2. Né? Você percebe qual que é a importância do comprometimento com o processo? E geralmente a gente só se compromete de verdade quando existe um outro tipo de comprometimento, que é o financeiro. As coisas que são de graça a gente não dá valor, as coisas que a gente paga a gente faz questão de fazer. E aí o 7º passo, até agora só para revisar rapidamente o que a gente falou. Falamos de mercado, de dia a dia, do propagandista, de onde estão as vagas, do currículo, a importância do currículo, a importância do LinkedIn estratégico e a importância do vídeo currículo de cinema. É importante que você tenha um vídeo currículo de cinema, que você se destaque pelos detalhes. São nos pequenos detalhes que moram as grandes oportunidades, então você precisa se diferenciar no básico, tá? E aí a gente vem o 7º passo, que aconteceu? Passei no processo, passei vídeo currículo, aí a gente tem outras fases no processo, testes, cases, simuladas, né? Simulada de propaganda, simulada de venda. E aí você vai passando os obstáculos, vai passando. Aí você chega na parte de entrevista. Aí normalmente você vai fazer pelo menos umas 3 entrevistas, com GD, com GR, com RH. Aí a maioria das pessoas não tem noção que a entrevista com GD não tem o mesmo foco da entrevista com GR. Que a entrevista com GR não tem o mesmo foco do RH. E a pessoa vai e responde tudo do mesmo jeito. Ela não tá esperando que seja um enfoque diferente, que ela tenha que dar um aspecto mais importante para um ou para outro. O que eu tô dizendo aqui? A entrevista com o GD costuma ser meio híbrida. Em que sentido? Ele quer saber da sua vida e ele quer saber das suas experiências. Do que você pode entregar, das suas competências e da sua vida pessoal, dos seus objetivos. A entrevista com o GR, ela já vai mais focada nos seus resultados, nas suas qualidades, nas suas competências, nos seus resultados, na forma como você resolve os problemas, na forma como você lida, né, com situações adversas. E ele vai tentar te tirar de todo jeito de saber se você realmente quer aquilo. Então tem dicas e técnicas para você conseguir ser claro, objetivo e transparente sobre o seu desejo de fazer transição de carreira. Aí quando você vai para o RH, você já tem mais um foco em você como pessoa, seu plano de vida, né, os seus valores, para ver se tem fit cultural com a empresa. Então a pessoa que não sabe que existe essa diferença, ela vai querendo responder tudo da mesma forma, com o mesmo foco, e aí fica difícil de tirar, né, do recrutador, do gerente que está ali te entrevistando, de ter a clara noção de quem você é, do profissional que você é. O Douglas tá falando aí exatamente isso, entrevista com o GR tem perguntas mais capciosas. E é mesmo, porque ele vai querer entender até que ponto você realmente quer. Ele vai te colocar em situações mais difíceis, você precisa estar preparado para isso. Né, os nossos alunos a gente acompanha em todas as etapas do processo. Eli, entrei no processo do Axê. Beleza, quando vai ser a primeira entrevista? Vai ser já tá, ok. Vai ser assim, 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 né? Vai ser com GD, você precisa se preparar, leva esse aspecto, trabalha bastante isso, revisa as respostas das entrevistas, que a gente alinha, né? Alinha individual currículo, alinha individual entrevista e acompanha individual nos processos seletivos. Então, você tem ali a possibilidade de ser acompanhado. Ah, beleza, a segunda etapa é GR, então se prepara para isso, para falar sobre os seus resultados, para falar sobre
tal coisa para falar sobre, né? Então a gente não dá resposta pronta para ninguém, porque resposta pronta é um monte de robozinho falando a mesma coisa. E o que a indústria menos quer é isso. Então a gente orienta e deixa o aluno desenvolver a própria resposta dele. Ele manda pra gente, a gente avalia se ela tá objetiva, se ela tá clara, né? Se ela tá gostosa de ouvir, se ela tá persuasiva. E aí a gente orienta o aluno, faz algumas mudanças, né? Se caso precise, e aí ele consegue performar melhor do jeito dele, com a assinatura dele, com as palavras dele. A gente deixa ele super à vontade, mas na melhor versão daquilo que ele pode fazer, tá? E aí a gente entra no passo 7, que é a entrevista, né? Que a gente tá falando que é a diferença de entrevista de GD, GR e RH. E aí até me pediram, né? Fala um pouco mais sobre o Me Fale Sobre Você. A grande maioria das pessoas desperdiça a melhor resposta, a melhor pergunta com resposta clichê. O Me Fale Sobre Você é a grande oportunidade de você abrir uma entrevista com chave de ouro. É a grande oportunidade de você se diferenciar logo de cara e sair da multidão. Por que eu falo isso? Porque quando você chega na entrevista, a primeira coisa que eles vão te perguntar fala: Oi, oi Terezinha, tudo bom? Me conta, o que te trouxe aqui? Me conta sobre quem é você, me fale sobre você. E aí, o que as pessoas fazem? Vou dar um exemplo, vou usar os meus dados. Eu sou a Liege, tenho 40 anos, sou formada em farmácia, tenho mestrado em biotecnologia, tenho um filho, comecei a trabalhar logo depois do mestrado, que eu fui trabalhar numa drogaria. Aí depois de tantos meses trabalhando na drogaria, e assim vai contando a história, falando só sobre as experiências profissionais. Quem aqui se identifica com isso? Quem aqui responde essa pergunta desse jeito? Se você está dizendo eu, o que eu posso te dizer é que você está desperdiçando a grande chance da entrevista de fazer diferente. De poder trazer os grandes pontos de virada da sua vida. O primeiro alinhamento que tem que ter é o que acontece, o que um bom propagandista precisa ter. Quais as competências que um bom propagandista tem? Essa. Dessas aqui, quais eu tenho? Essa. Beleza, já tá mapeado. Em quais momentos da minha vida eu desenvolvi cada uma dessas competências? Como que eu desenvolvi? O que eu passei para desenvolver? E aí, quando te perguntarem sobre você, você conta a sua história de maneira objetiva, mas focando nesses pontos em que vão deixar com clareza as competências que você tem. O recrutador não vai precisar ficar cavucando para entender quais são as suas competências, você já entregou na primeira pergunta. 3 minutos. Nunca passe mais do que 3 minutos respondendo uma pergunta. Seja objetivo, fale o máximo de informação com o mínimo de palavras. Isso é treino, dá pra fazer. Lembra, você vai estar lá no médico, você não tem meia hora para falar com ele, você tem alguns minutos. E você vai precisar passar muita informação para ele em alguns minutos. E se você mostra na entrevista que você tem essa capacidade de síntese, você já sai diferente. Nós estamos conversando há 1 hora. Olha quanta coisa nós falamos. Se eu ficasse enrolando entre uma coisa e outra, eu teria entregado muito pouco conteúdo. E olha que em 1 hora eu falei dos 7 passos e ainda respondi muitas perguntas, todas as perguntas de vocês. Porque não tem enrolação. É isso. O que você quer saber? É isso? É isso. Não precisa ficar contando história, contextualizando. Se a pessoa tem dúvidas, continua com dúvida, ela vai continuar fazendo perguntas. Você não precisa garantir que falou tudo e ainda repete, tá? Fico muito feliz com a presença de todos vocês. É um prazer. E a gente se vê muito em breve na nossa próxima live. Tá bom? Muito obrigada, gente. Tenham todos uma boa noite. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até logo.